país que tem um dos componentes do tema principal desse episódio de Fred e Beckler Explicam, que a gente vai falar do tal Grupo City, né, que você ouviu falar tantas e tantas vezes mais recentemente, e a gente vai tentar explicar o que é esse grupo, por onde se estendem esses tentáculos, já falei dos Estados Unidos, quais as vantagens e desvantagens de fazer parte desse grupo, enfim, e principalmente para o nosso público, Marcelinho, ou Little Marcelo, para o Bahia, né? Será que é uma boa fazer parte do Grupo City? Um abraço. Salve, salve, nação tricolor, Jair Nogueira mais uma vez por aqui, trazendo mais novas para vocês aqui no canal, galera. Galera, vamos para mais um corte, mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês aqui uma matéria completa lá do canal TNT Esportes. Galera, eles trouxeram algo muito importante, uma informação muito importante para nós, explicando todo o tamanho do Grupo City, explicando no detalhe, esmiuçadinho, como funciona o grupo, como o tamanho do grupo para nós, torcedores do Bahia, o tamanho do grupo para o Bahia, e vocês vão se surpreender com a explicação dele. E eu peço para vocês que fiquem até o fim desse vídeo, porque vale a pena assistir, porque eu tenho certeza que tem muita coisa do Grupo City que você não sabe. Até mesmo dinheiro lá da Arábia que envolve o Grupo City. Você sabia disso? Não sabia, né? Então, fica aqui até o fim que você vai ver, vai entender como é que funciona todo o processo do Grupo City. Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal, beleza? Também vou deixar como descrição aqui o canal da TNT Esportes, o link lá do canal da TNT Esportes e do programa Fred e Beckler Explicam. E com certeza, se você quer segui-lo, você vem por aqui e se inscreve no canal deles, que você vai achar conteúdo diário e muito importante para quem gosta de futebol. Mas sendo isso, feito tudo isso, vamos pro vídeo, porque tá muito importante, tá muito interessante você entender como é que funciona o Grupo City no cenário mundial e no cenário nacional, principalmente para o Esporte Clube Bahia. Vamos pro vídeo. Maravilha, maravilha, meus amigos. Marcelinho Beckler, que está ao lado de Harry Potter no momento em que a gente grava esse vídeo. Marcelo Beckler está nos Estados Unidos, né, gravando esse programa. A gente vai falar do tal Grupo City, né, que você ouviu falar tantas e tantas vezes mais recentemente, e a gente vai tentar explicar o que é esse grupo, por onde se estendem esses tentáculos, já falei dos Estados Unidos, quais as vantagens e desvantagens de fazer parte desse grupo, enfim, e principalmente para o nosso público, Marcelinho, ou Little Marcelo, para o Bahia, né? Será que é uma boa fazer parte do Grupo City? Um abraço. Tudo bem, né? Frederico, um abraço para o meu povo, falando diretamente aqui da América, o maior país livre do mundo. Vamos falar do Grupo City, aqui temos um representante e por isso estou aqui na América. Vinheta. Seguinte, Frederico, o Grupo City tem 13 clubes, e eu vou ler porque eu não sei todos de cabeça. São 3 na Ásia, o Yokohama Marinos, o Mumbai City, da Índia, e também o... Como se diz isso daqui, Frederico, que você anotou? Eu vou tentar. Sichuan? É Sichuan Jiuniu, da China. Sichuan Jiuniu. Um abraço pro pessoal do Sichuan que está acompanhando a gente. Tem 5 clubes na Europa, o Manchester City, vejam só vocês. O Palermo da Itália, o Girona da Espanha. Tem o Lomeu da Bélgica, será que é essa a pronúncia? Lomeu. Lomeu. E ainda o Troyes da França, não é Troyes. Claro, o Albuquerque me disse, porque não é com I. O som de Verdade. Wa é só com Não é I. Troyes? Troyes. Troyes. Tô falando inglês aqui, que é uma barbaridade, só se fala português, na verdade, nesse lugar. Na América a gente tem o Bahia do Brasil, Bolívar da Bolívia, Montevideo Torque do Uruguai e o New York City, aqui da América. E a gente ainda tem na Oceania o Melbourne City da Austrália. São esses os clubes desse grupo, que é chamado de Grupo City, mas também de Grupo Abu Dhabi, né, Fred? Pois é. É um grupo que tem sede em Abu Dhabi, enfim, é da onde vem a grana, é da onde vem a sustentação financeira para essa ideia, Marcelo, que é basicamente a menina dos olhos do Ferran Soriano, que é uma figura central e absoluta para esse projeto nascer e ter sucesso.
O Ferran Soriano, o Marcelo sabe melhor do que eu, ele é um cara que, torcedor do Barcelona, enfim, é um cara que se criou profissionalmente também dentro do principal clube da Catalunha, mas que em algum momento ele pensava em usar o Barcelona como base para um projeto multiclubes como é o Grupo City, e ele não conseguiu encontrar muito eco dentro do Barcelona, e esse foi um dos motivos pelos quais ele saiu do Barcelona, e depois, eventualmente, o principal motivo para ele aceitar a proposta do Manchester City e para poder colocar em prática esse sonho que ele tem há muitos anos, né? Ele já deixou isso, já falou isso publicamente, já deixou isso escrito, enfim, ele já há algum tempo entendeu um movimento de mercado tentar se antecipar a outros grupos e fazer um projeto multiclubes. Não é o único, está longe de ser o único, mas sem nenhuma dúvida é o principal, é o que mais tem tentáculos espalhados pelo planeta, como a gente viu aí, está em todos os continentes, né? A não ser que você queira separar a América Central das outras Américas, o Manchester City está, e tirando a África, está em todos os continentes. Mas, de qualquer forma, a gente tem esse sistema multiclubes que é uma realidade. A dúvida é, Marcelo, se é uma boa ou se há problemas que esse sistema multiclubes como o do Grupo City traz para o futebol. Um exemplo, por exemplo, positivo, né? Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo positivo do CFG é muito claro que é o desenvolvimento desses clubes. O torcedor do Bahia está sonhando como há muito tempo não sonha nesse momento. Inclusive, imagino que haja muito torcedor do Bahia assistindo esse vídeo por conta dessa empolgação, já começou goleando na temporada no Campeonato Baiano. O Manchester City é um desenvolvimento muito claro, não precisamos nem falar aqui o que era, o que passou a ser depois da chegada de Abu Dhabi. O Girona, nesse momento, uma temporada incrível em La Liga. O Yokohama Marinos no Japão passou a ganhar a Liga depois de 15 anos sem conquistar o principal título nacional. O Mumbai City, no futebol indiano que ainda engatinha, que foi criado basicamente em 2013, foi campeão da Liga Indiana. Enfim, a gente tem vários exemplos de o City Football Group chegando, o Grupo City chegando e aquele clube se desenvolvendo. Há um exemplo negativo, e aí eu queria te ouvir muito sobre isso, Marcelo, que é como que essa organização de peças no grande tabuleiro, e claramente o Manchester City é a peça central, como que isso, no fim das contas, pode acabar sendo, enfim, trazer clubes com a promessa de um crescimento, mas no fim das contas eles são apenas periféricos, né? Tem um caso famoso aqui em 2016, em que o jogador australiano Aaron Mooy, ele jogava pelo Melbourne City, recém-comprado pelo Grupo City, e ele veio para o Manchester City de graça, em fim de contrato. Ele nem chegou a posar para a foto com a camisa do Manchester City, ele foi diretamente emprestado por Huddersfield Town, ficou uma temporada no time, e na temporada seguinte foi comprado por cerca de 15 milhões de libras para o Huddersfield já na Premier League. Ou seja, o City fez dinheiro, né, fez caixa com o jogador que não era seu, que era dentro do Grupo City, quando você imagina que o Melbourne teria vendido o jogador para o Manchester City, enfim. Na época era tudo dentro da regra, tá? Hoje em dia essa movimentação acho que não seria mais possível. Mas enfim, é um dos grandes poréns para a dinâmica do futebol, esse exemplo, Marcelo. E é uma grande questão do o que fazer, né? Se o jogador acaba o contrato e está livre, ele pode assinar com qualquer clube. Uma vez assinado com qualquer clube, ele pode ser vendido para qualquer outro clube. Eu não sei se existe ainda uma regra clara sobre como proceder nesse tipo de situação, né? Recentemente, o Ceferin, o presidente da UEFA, falou sobre essa relação Manchester City e Girona, que ele é contra, ele pessoalmente é contra que clubes que tenham o mesmo dono maioritário, né? Porque o Manchester City tem uma participação no Girona, por exemplo, que disputem os mesmos torneios. A gente tem também o caso maquiado, que a gente já vai falar sobre ele, do Red Bull Salzburg e do Rosenball Leipzig, que é um RB Leipzig, mas que eles tratam como se fosse um jogo de pés em alemão, RB, mas que é claramente o mesmo patrocinador e tudo, só não pode usar o mesmo patrocinador. Tem o caso que a gente ainda não sabe como vai ser, uma vez que o Girona se classifique para a Champions, com Ian Couto e com Savinho, porque esses jogadores sim pertencem ao grupo Manchester City, foram contratados pelo grupo. Os outros jogadores do Girona que estão indo bem, o Alex Garcia, que era do Manchester City, foi de graça para o Girona no final de contrato, o Dobvik, que é um atacante ucraniano, que é o artilheiro nesse momento de La Liga, e outros jogadores,
são jogadores do Girona, mas os outros são jogadores que pertencem ao grupo, os 2 brasileiros, e que estão emprestados ali. A gente ainda não tem uma regra e uma definição clara do que vai acontecer. Sobre o grupo, a sensação que eu tenho é que o Manchester City tem, e o grupo, e o Ferran Soriano, uma ideia muito clara de como fazer futebol. Não só dentro de campo, e também dentro de campo, né? Porque basicamente todos têm a mesma estrutura futebolística, né? Do que querem jogar, que querem controlar o jogo com a bola nos pés, que querem ser protagonistas das partidas, que querem jogadores que manejem bem a bola. Então existe uma filosofia de jogo que a gente vê muito claramente no melhor deles, que é o Manchester City, e que vai se espalhando pelos outros. Mas também uma organização de quem é o gerente de futebol, quem é o diretor, quem responde para quem, qual que é o perfil de técnico, qual que é o perfil de contratação para cada ambiente, para cada clube. Coisa que o Ferran Soriano, quando chegou ao Barcelona, junto do Sandro Rosell, né, chegou Sandro Rosell, Ferran Soriano e o Joan Laporta em 2003, ele foi fazendo com que o Barcelona tivesse esses passos e essa organização de diretoria, de filosofia de trabalho. Por exemplo, dentro do Barcelona não existia premiação por gols. Tem jogador que tem um bônus no contrato, se faz 30 gols, ganha tanto, se faz 40 gols. É muito ruim porque o cara pode parar de passar a bola para os outros, né? Porque ele ganha por gol, então pode dar um passe, pode fazer um gol, ele ganha mais dinheiro fazendo gol, e se ele perder o gol é pior para o time. Então isso, por exemplo, foi implementado, e se eu não estou enganado, isso faz parte de toda a cultura do Manchester City. A gente vê, como você disse, sucessos aqui e ali. Eu acho que pela organização. Saber o que quer fazer já é muita coisa, Fred. Tirar os clubes, por exemplo, do Brasil, dos conselhos deliberativos e dessa coisa viciada e de muita troca de favores e tal, acho positivo. E saber o que fazer e se organizar e como fazer, e isso tudo o Ferran Soriano e o Manchester City sabem, eu acho que ajuda muito esses clubes periféricos. Pois é, quando eu estava conversando com algumas pessoas na estadia do Bahia aqui em Manchester de pré-temporada, e daqui a pouco eu vou colocar uma lupa nesse caso, nessa experiência que eu tive, foi interessante escutar como que tudo é centralizado, tá? A contratação, sei lá, do Everton Ribeiro pelo Bahia passou pelos caras do Grupo City que também fizeram parte da negociação com o Haaland. Nesse nível de organização, tem uma espinha dorsal, e quando você tem isso dentro de um clube, já é algo que te coloca à frente dos outros. Quando você tem isso dentro de uma organização com vários clubes, além de ser mais difícil, é mais impressionante e você consegue, enfim, exportar um modelo de funcionamento não só dentro de campo, mas fora de campo também. É por isso que eu acho que o sucesso é muito interessante para o Bahia. Olhando para esses projetos e para as possibilidades, enfim, e pelos riscos, né? Até que ponto o Bahia é satélite do City ou na verdade, um clube muito importante dentro do organograma e vai ter muito mais benefícios do que malefícios com essa participação, eu queria te escutar um pouco também, Beckler. Você acha que para o Bahia e para o crescimento do Bahia, quando a gente vê, por exemplo, o Bragantino já na Libertadores de 2024, é um modelo interessante, esse do Grupo City? Eu acho que é. Primeiro porque no Brasil a gente não tem fair play, então permite um grandíssimo investimento e o Grupo City está disposto a investir muito, então é muito dinheiro e, como a gente já mostrou aqui, de quem sabe gastar e gasta com sentido, então só por isso já é. Eu acho que do ponto de vista de marca também, Bahia está fora de Rio, São Paulo, então acho que ele tem que pegar não só o público torcedor baiano, mas também ele consegue pegar talvez um outro público, talvez até garotos mais globalizados que gostem do Manchester City, que gostam do Haaland, então ele também consegue atrair, porque estando fora do eixo é mais difícil de você se tornar um clube nacional, né? Normalmente são clubes regionais, e assim, não só Bahia, tá? Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, são grandes dentro do seu estado, e eu acho que o Bahia pode aproveitar um pouco também essa cauda que o Manchester City dá e tal, e o que traz o City para ele. E eu acho que, como a gente não tem esse fair play, Fred, eles vão poder investir muito, e já estão investindo muito, e eu acho isso errado, tá? Eu acho que deveria ter fair play, eu acho que deveria, cada clube, se você ganha 100, você pode gastar 100, se você ganha 200, você pode gastar 200, eu acho que não pode você ganhar 50 e poder gastar 300, eu não concordo com o modelo, mas no Brasil a gente não tem uma fiscalização efetiva para isso. Eu acho que vai ser muito bom, porque tem gente por trás que gosta do Bahia, que aposta no Bahia, o Brasil é um mercado muito grande. Eu não acho que vai ser para o Bahia formar jogadores para o Manchester City, porque eu acho muito pouco provável que algum jogador, pelo que é o Manchester City como clube potência, que ele esteja pronto saindo do futebol brasileiro
pro futebol da Inglaterra, pro futebol do Manchester City. Um ou outro, por exemplo, o Endrick, que é hoje o grande jogador para sair. Eu acho que ele não chegaria pronto no Manchester City. Eu acho que ele faria uma ponte antes em algum lugar. Vai chegar pro Real Madrid, eu acho que para provar e ver. Mas eu acho que ele não vai chegar com a 9 do Real Madrid saindo jogando de início. Então não acho que vai ser esse... O Girona acho que é muito mais satélite. O Girona pode ser muito mais satélite, o Troyes pode ser muito mais satélite, os outros podem ser muito mais do que o Bahia pelo contexto de estar fora da Europa e na necessidade de adaptação de jogadores. E isso às vezes funciona para os dois lados, né? O próprio Girona e o próprio Bahia viram um depósito de jogadores que não estão prontos para o City ainda. Por exemplo, o Girona agora tem o Ian Couto, tem o Savinho, já teve o Douglas Luiz, que agora está brilhando no Aston Villa. O Bahia teve o Kaique, que não deu certo, porque se machucou, teve uma lesão grave no joelho, mas é um garoto brasileiro que tinha sido vendido pelo Fluminense para o Grupo City, rodou e foi para o Bahia e infelizmente não conseguiu jogar. Enfim, também pode se dar bem com jogadores que talvez o Bahia não conseguisse contratar se não fizesse parte do grupo, mas podem jogar com a camisa do tricolor baiano. Coisa que eu escutei aqui... Fala. E existe uma mão dupla nisso também, porque o Alex Garcia, que saiu de Tarragona, que fica... Catalunha Sul, fica 100 km abaixo de Barcelona, Girona fica 100 km norte de Barcelona. Ele saiu muito cedo, foi para o Manchester City, não conseguiu jogar no Manchester City e hoje é o principal jogador do Girona, assim, é o organizador do time, é o meio-campista que começa as jogadas, ele é o Busquets do Girona. E é o cara que fez, como você falava do Kaique, que fez o caminho contrário. Ele já não tem ligação com o Manchester City, ele terminou o contrato e foi para o Girona, ele é jogador do Girona. E por vias muito tortas, o Eric Garcia, né? Que saiu do City para o Barcelona e o Barcelona emprestou ele para o Girona, ele está completamente adaptado porque o time joga da mesma maneira. Eu escutei algo muito interessante aqui. O Soriano, ele é um cara que tem uma relação profunda com o Brasil, né? Ele, por exemplo, ele conta no livro dele A Bola Não Entra Por Acaso que a final entre São Paulo e Barcelona do Mundial Interclubes que o São Paulo ganha, São Paulo do Raí, ele escuta, acho que no rádio ou uma transmissão de TV, não me lembro direito, mas em São Paulo. Que ele trabalhava na época no Brasil de vez em quando e tinha um escritório em São Paulo da empresa que ele trabalhava. Enfim, é um cara que fala português, que foi presencialmente para o anúncio do acordo com o Bahia em Salvador e que recentemente, quando o Bahia aqui esteve, fez basicamente uma pré-eleição ali para a delegação que veio do Bahia, explicando o quanto que o clube é importante para o organograma do Manchester City. O que eu escutei, eu acho um ponto interessante, Beckler, é ele falando que, na verdade, isso não está em vídeo, mas eu escutei alguém dizendo que ele falou internamente, que ele sente que o Bahia é o único do grupo que ele pode tentar conseguir fazer o que fez com o Manchester City na Inglaterra. O que você acha quando você ouve isso? Eu acho coerente. Eu acho que dá, porque se você pega o Manchester City antes do grupo, era um clube que tinha ganhado torneios aqui e ali, né? Tinha ganhado, acho que um campeonato inglês tinha chegado a ganhar, né? Nos anos 60, alguma coisa assim, não tinha? Eram 2 taças, se não me engano. 2 taças, né? Porque o primeiro campeonato inglês já é o do Agüero, né? Já é o do Agüero. Isso. Então ele tinha ganhado um torneio aqui ali, o Bahia já ganhou até mais, mas era um clube em baixa, com um orçamento muito menor do que o do Manchester United, por exemplo, seu rival de cidade, muito menor do que o Chelsea naquela altura, menor do que o Arsenal naquela altura também, o Liverpool também não passava pelos seus melhores dias já, e ele conseguiu fazer com que esse clube em 4 anos, de 2008 a 2012, evoluísse. As primeiras contratações incorporaram o time. Se a gente pega o time de 2012 que ganha, já é bem diferente dos jogadores que ali estão. Chegou o Elano, chegou o Zabaleta, chegou o Jô, naquele primeiro momento ao Adebayor, ao Manchester City, e depois o time do Agüero, do Balotelli, do Milner, já é um outro time. Em 4 anos ele consegue ganhar, injetando muito dinheiro, as regras de fair play eram bem diferentes e tal, ganha, continua brigando, sempre por ali, até se tornar o que é hoje. Eu não acho que o Bahia vai começar daqui a 15 anos ganhar 5 brasileiros de 6, mas eu acho que, contratando com sentido, sem fiscalização de fair play financeiro, ele pode daqui a pouco estar brigando, porque tem um cenário bastante parecido com o que o City teve pela frente lá do primeira parte do século XXI até o que a gente tem agora, já depois de 23 anos. Tá aí, Nação, você viu aí o vídeo ficou um pouco longo, mas foi bom a gente entender, você que ficou aqui até agora, foi bom a gente assistir até o fim, porque a gente viu o pensamento do Ferran Soriano
mediante ao projeto Grupo City Bahia, e a gente, pelo menos, acredita dessa mesma forma que a gente vai chegar longe com essa parceria do Grupo City. E você, deixe os comentários aí o que é que você achou dessa matéria, se tem coerência, se é isso mesmo que essa dupla aí pensa que realmente vai acontecer com o nosso Bahia. Valeu, um abraço e até a próxima.